Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma semana começando, né, gente? Mais uma segunda-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho. E os nossos grãozinhos trazem hoje pra gente, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males desta natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar e, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência algumas vezes vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e quando o mal não tem mais remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado. Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada, ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Gente, então aqui a espiritualidade está mostrando para a gente que a maioria dos nossos problemas, dos nossos sofrimentos aqui na Terra, somos nós mesmos que provocamos.
né? Somos nós mesmos que provocamos. Não só por orgulho, vaidade, egoísmo, não, pela imprevidência, né? Pelas inconsequências dos nossos atos. Nós temos que pensar um pouquinho, sempre, antes de fazer alguma coisa, antes de tomar uma decisão, de tomar uma atitude, para ver se aquilo ali que eu vou fazer vai prejudicar outra pessoa, se vai me prejudicar e prejudicar outra pessoa, né? Porque nada foge à lei de Deus. Todo passo que é dado fora do caminho reto, ele tem que ser reparado, né? Todo erro que nós cometemos tem que ser reparado. Então, quanto menos nós errarmos na vida, menos nós teremos que reparar nas vidas futuras. Menos sofrimento nós vamos ter aqui na vida atual. Então vamos procurar sempre, né, seguir o caminho reto, seguir o caminho do bem, o caminho do amor, da caridade, o caminho da justiça, procurando entender cada um no seu tempo, cada um no seu limite. Não prejudicar ninguém, desejar ao próximo o que eu quero para mim. É isso, é só isso que a gente tem que pensar. A lei humana, ela é severa com a pessoa quando a pessoa prejudica a sociedade, né? Mas ela não está sendo severa com a pessoa, né, pelos erros dela, porque ela está prejudicando a ela mesma. Isso aí a lei não quer saber, a lei quer saber do que ela está prejudicando a sociedade. Mas Deus está vendo tudo que a gente faz de errado. E, como eu disse antes, cada passo fora do caminho tem que ser reparado. Então vamos pensar um pouquinho antes de fazer as nossas intemperícias, né? As nossas pisadas na bola. Vamos pensar um pouquinho para a gente não pisar realmente na bola. Tá bom? A justiça divina, ela não falha, mas ela é justa com todos. Todos que erram têm que reparar um dia. E como a gente sabe, quanta gente, né, vai ter que reparar muita coisa, prejudicando a si mesmo e prejudicando um povo inteiro. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 924. Nós estamos falando aqui das penas e gozos terrestres, felicidade e infelicidade relativas. Há males que são independentes da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? Nesse caso, ele deve se resignar e suportá-los sem murmurar, se quer progredir. Mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se faz o que é preciso para obtê-lo, né? Gente, a gente vê a pessoa boa, né? A pessoa trabalhadora, uma pessoa justa, está ali passando uma situação, uma doença séria na família, está passando um problema financeiro muito sério, né? Gente, mas essa pessoa é tão boa. Por que Deus deixou ela passar por isso? Porque, gente, são as provas escolhidas. São as provas escolhidas. Nós escolhemos nossas provas. O Pai permite ou não a gente passar as provas que escolhemos. E se o Pai permitiu a essa pessoa boa, justa, trabalhadora, passar por uma provação, é porque essa pessoa precisava passar, né? E agora ela tem que passar com aceitação, com resignação, sem murmurar, para não perder o fruto dessa prova que está passando, para que ela possa se melhorar, para que ela possa progredir. Tá certo? Então, quando nós passamos por provas, é para nosso progresso, para nossa melhora. E, com certeza, fomos nós que pedimos, lá no plano reencarnatório. Tá certo? Desejo a todos aí uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, com muita paz, muita luz, muita saúde, muita alegria nas suas casas, no seu trabalho, na sua família. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.